Hoje a nossa aula está enfocada na atenção integral da mulher, tá? Homens, meus queridos alunos, não fiquem sentidos, não estou aqui discriminando ninguém, depois a gente vai falar atenção ao homem também, tá? Mas é porque a gente vai começar a falar de atenção integral à mulher. Bom, se a gente fosse parar para pensar em todas as formas, em todos os termos e conceitos, de uma forma geral seria muito difícil abarcar cada indivíduo com a sua patologia, com as suas dificuldades, com o seu desenvolvimento. Então foram criando programas, e dentro desses programas, né, que tem os seus objetivos específicos, o seu objetivo geral, nós conseguimos trabalhar com algumas questões importantes, alguns tópicos, umas ênfases a mais no assunto de cuidado, de prevenção, de proteção, de promoção da saúde, que é o que a gente sempre fala. Bom, professora, quando a gente fala de atenção integral à mulher, o que a gente tem que saber? Na realidade, é um programa de saúde da mulher que consiste em desenvolver ações que contribuam com o desenvolvimento. Que desenvolvimento? Um desenvolvimento integral, físico, mental, social, e isso em todas as etapas do seu ciclo vital, tá? Nós vamos abranger muito aqui a questão do embaraço, nós também vamos falar muito da questão do pós-parto, do período de porpério, nós também vamos falar aqui do ciclo, né, que toda mulher passa, que é ao entendimento de mudanças hormonais, e que essas mudanças hormonais, elas trazem algumas consequências ao cotidiano, ao dia a dia, como falar de climatério e menopausa. Essas normas de saúde integral da mulher, elas compreendem aí uma série de procedimentos e indicações que são dirigidas a todos os níveis, que tem que ver com a oferta do serviço a nível nacional, tá? Então, o que a gente tem aí? Não é só enfatizar aquela consulta diária, aquele uma vez ou outra na qual ela vá no consultório e a gente possa estar aí cuidando dessa paciente, senão que também está preparado para toda e qualquer intervenção de urgência, tá? Não são todas as cidades, não são todos os locais que contam aí com unidade de segundo ou terceiro nível de atenção. Professora, o primeiro nível de atenção seria o posto de saúde, né? O segundo nível de atenção seria os hospitais, na qual nós temos as emergências, e os terceiros, ou o terceiro nível de atenção, que é o nível de uma alta complexidade, seriam já os hospitais de referência, né? Hospital de referência gineco-obstétrico, hospital de referência ortopédico, pediatra e assim sucessivo. Então, o que acontece? 80% a 90% dos problemas a gente consegue muito facilmente resolver no nosso nível de atenção primária. Isso é claro. Infelizmente, alguns outros pontos importantes a gente tem que tratar em outros níveis com outros graus de complexidade. O médico de posto de saúde ou o médico da atenção primária ou do nível primário de atenção, como eu sempre digo, ele tem que ser o gíneco, ele tem que ser obstetra, ele tem que ser oftalmo, ele tem que ser o conjunto de tudo em um, tá? Então aí a gente entende que o conhecimento de um pouquinho de cada coisa faz a diferença. Então, esse programa de saúde da mulher, ele tem como alguns objetivos específicos. Quais seriam eles? Diminuir a taxa de mortalidade materna e perinatal, brindar atenção integral, temprana, periódica, completa e oportuna, com uma ampla cobertura a todas as embaraçadas, oferecer atenção especial a essas embaraçadas, promover o bom estado nutricional das embaraçadas, reduzir a incidência do recém-nascido de baixo peso, melhorar a qualidade do diagnóstico pré-natal e das patologias fetais, promover a detecção precoce e orientação com risco de transmitir enfermidades hereditárias, estimular o autoexame de mamas e a tamizagem para diminuir a morbimortalidade por câncer de mama, promover a planificação familiar e proporcionar à população conhecimentos
e meios para regular a fecundação e promover, claro, o estudo e o tratamento da pareja infértil. Esses são um dos objetivos específicos do Programa da Saúde da Mulher. É claro que dentro de cada objetivo desse, a gente trabalha com tópicos e subtópicos, e cada um com a sua característica ou com o seu grau de importância, tá? Por que a gente enfatiza muito o embaraço? Porque se vocês souberem, ou se soubessem, como é crescente, né, os casos de morte materna e fetal, ou os casos de morte materna, ou os casos só de morte fetal, é muito grande. Mas aí a gente pensa, qual é o problema? Será que o problema é porque não tem uma atenção de qualidade? Será que o problema está na paciente, que não dá lado ou não dá importância pelo quadro? Ou será que o problema está com as condições relacionadas ao parto? Então, se a gente for pensar de uma forma ampla, os problemas, eles são inúmeros, né? Mas aqui, de forma específica, a gente fala em relação à qualidade, à atenção, a atendimento, a prevenção e, principalmente, né, eu costumo dizer, toda gravidez, todo embaraço é uma caixinha de surpresa. Existem alterações que podem acontecer só no primeiro trimestre, outras só no segundo, outras só no terceiro, e nós temos que estar preparados para isso. E claro, não só nós, como todas as pessoas envolvidas em cena. Mas vamos lá, vamos começar a falar de forma específica aqui o que a gente trabalha. O que esse programa coloca como ponto de prioridade? São vários, mas em cada um a gente tem algumas características específicas. E é aí que eu trago para vocês as ênfases nas atividades do Programa da Saúde Integral da Mulher. Professora, vamos lá. A primeira coisa que nós costumamos trabalhar é com o programa preventivo, vocês sabem disso, tá? O programa preventivo, ele é considerado a base desse Programa da Saúde da Mulher. Dentro desse programa preventivo, nós temos vários tópicos de importância. Primeiro, atenção ginecológica. Segundo, atenção à mulher em pré-natal de baixo risco, em porpério e promoção do aleitamento materno. Ah, professor, o que é porpério? Porpério é aquele período logo após o parto, né? Depois a gente vai falar só de porpério e vocês vão ver que o porpério ele é dividido em 3 períodos: imediato, imediato e tardio, tá? E cada período do porpério para nós é muito importante. Mas por quê, né? Por que é importante? Porque nós temos aí todo um retrocesso fisiológico, anatômico de um órgão. Nós temos toda uma questão adaptativa de uma mãe, né? Nós temos toda a bagagem de concentração hormonal durante esse período. Então, isso tudo a gente também vai esclarecer. O terceiro ponto importante é a questão da planificação familiar, que a gente comentou já nas aulas anteriores, mas a gente enfatiza muito por quê. Ah, professora, por que é tão importante falar de planificação familiar? É importante com que as pessoas conheçam o que elas poderiam e o que não poderiam fazer, ou o que tem de opção e o que não tem de opção. Prevenção do câncer de cérvix uterino. Aí é um fato X, né? Por que prevenção de câncer de cérvix uterino? Aquele tabu, aquele preconceito ao realizar aquele exame citopatológico, famoso preventivo, tá? Ah, porque cada mulher vai dizer que é incômodo, é procedimento doloroso, é constrangedor, cada uma tem a sua escusa. Mas a gente trabalha de forma preventiva, sim. Prevenção ao câncer de mama, também. Atenção à mulher no climatério, que é o destaque, né, mais atualizado no Programa da Saúde da Mulher. Por quê? Olha, a gente cuida da criança, né? A gente cuida da adolescente. Adolescente, com a primeira menstruação, a menarca, ela tem todo o ensinamento de vida.
Aí vem o primeiro embaraço, o segundo, o terceiro embaraço. Logo após esse período, né, ela vai entrar num período considerado climatério, ela vai entrar em menopausa, mas às vezes ela não vai entender as modificações do seu sistema, no seu organismo. E aí é que cabe a atenção. Atenção para quê, professora? Para fazer com que ela compreende que essa é uma fase normal, que todas essas alterações são normais. E que existe sim métodos que a gente pode trabalhar, que a gente pode realizar, que abrandem um pouquinho mais os sintomas, né? O apoio emocional na qual elas precisam. Então, esse é um dos destaques desse programa preventivo. E, claro, atenção às mulheres em situação de violência sexual ou doméstica intrafamiliar. A violência sexual ou a violência doméstica aqui, em destaque, em atualidade, a gente fala muito do abuso psicológico, tá? De um relacionamento mais obsessivo, né? De um relacionamento onde existe o desgaste emocional psicológico do parceiro ou da parceira, mas entra aí como uma forma de violência, né, à mulher. Isso tudo são todos os pontos na qual nós trabalhamos frente a uma unidade de saúde. Quando a gente fala assim, atenção ginecológica, nós falamos em atenção a problemas, a queixas comuns em saúde das mulheres. É claro que nem todas vão consultar por um sangramento uterino anormal, uma hipermenorreia no caso. Geralmente um sangramento uterino normal vai levar essa mulher para consultar no hospital, às vezes numa urgência ginecológica. Um atraso menstrual, se for uma suspeita de um embaraço, sim. Mas amenorreias que podem ser devido a um ovário policístico, por exemplo, dificilmente, a não ser que isso passe a incomodar. Mas também é uma das atenções que a gente trabalha. Corrimento vaginal e cervicites, eu pondero. Por quê? Porque o corrimento vaginal, até então, para algumas, não é incômodo. Olha, não tem alteração de coloração, tá? Não tem olor. Ah, mas o que é incômodo? Quando altera a coloração, quando tem olor, quando apresenta outros sintomas agregados ou quando vem acompanhado de um sangramento. E isso chama atenção. Aí sim vão consultar. E a cervicite acontece por quê? Porque eu já tenho um processo inflamatório infeccioso ali. Aí, causa dor. E vocês sabem que dor sempre vai ser o motivo de consulta principal em todos os anos. Miomas, né? A gente sabe que principalmente no período pré-menstrual, no período da menstruação em si, existe um quadro doloroso, né? Existe um sangramento a mais ou um sangramento a menos, dor pélvica e infecção urinária. Esses são os pontos de atenção aos problemas, às queixas mais comuns na saúde da mulher. Infecção urinária, então, nem se fala. Vocês vão tratar como o pão de cada dia. Mas por quê, professor? Porque as mulheres se esquecem que a uretra feminina é muito pequena, tem aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Isso significa que aquilo que eu digo que já é da flora normal, por uma baixa de imunidade ou por uma falta de higiene, ou por uma falta de cuidado, tem uma propensão a mais, tá? Então, são várias situações que a gente vai ver, às vezes, que é muito corriqueiro, é sempre a mesma coisa. E um ponto importante, a gente destaca aí os motivos de consultas mais importantes, mas em destaque principal, infecção urinária e dor pélvica. Sentiu dor? Vai procurar porque tem algo de errado, tá? Beleza, professora. Isso em relação à atenção ginecológica. Beleza. Depois eu vou dar uma aula para vocês, onde nós vamos tratar das vaginoses, tá bom? Onde nós vamos falar das diferenças dos corrimentos, da forma de tratamento com relação a cada corrimento, ok? Ah, tem diferenciação de cor? Tem. Tem sintomas acompanhados? Tem também, ok? Mas isso tudo a gente vai falar numa aula mais específica. Aqui eu só estou abrangendo temas
gerais. Atenção às mulheres no pré-natal de baixo risco. O que é um pré-natal de baixo risco? É aquela mãe, aquela embaraçada, que não tem nenhum antecedente patológico, que não teve um parto, né, um parto anterior que foi complicado, foi tudo muito tranquilo, que não apresentou diabetes gestacional, que não apresentou uma hipertensão, que não tem uma patologia de base. Isso é um parto de baixo risco, tá? Atenção ao pré-natal de baixo risco, do porpério e promoção do aleitamento materno. Então, aqui, a gente trabalha no pré-natal, uma atenção básica, que, na grande maioria das vezes, é feito pelos enfermeiros ou técnico de enfermagem, e caso tenha alguma dúvida, alguma suspeita, o médico trabalha junto. No Paraguai já é diferente. Nós fazemos o pré-natal, tá? Então, nós preenchemos toda a folha de pré-natal. Mas a gente também vai ter uma aula só de pré-natal. Anemia gestacional, alteração no líquido amniótico, se é para mais ou se é para menos. O mais importante, manejo de sífilis, tá? Toxoplasmose também. Mas sífilis é a nossa perturbação dos sonhos. Poxa, professora, mas por quê? Né? Porque vocês vão ver que a sífilis, gente, não é só o tratamento da mulher em si, porque às vezes a mulher faz o tratamento adequado, mas o parceiro tem uma conduta errada. E o parceiro também tem uma titulação alta, mas não conhece, não faz tratamento, pouco se importa. Então, são casos na qual a gente trabalha muito. Síndromes hemorrágicas, né? Seja aí por uma má inserção placentária, a placenta não se insertou bem ao fundo uterino, ou a placenta se insertou somente a um lado, né, do útero, ou a ambos os lados do útero, tá? Aí é o que eu vou explicar para vocês algumas diferenças como placenta prévia, placenta norma incerta, placenta que alguns consideram baixa, aí eu vou explicar essas diferenças. Diabetes gestacional, síndromes hipertensivas, né? Então a gente trabalha no manejo para que não chegue a um quadro ou um caso de uma pré-eclâmpsia e até mesmo uma eclâmpsia ou entre em síndrome de HELP, tá? E, claro, resultado de sorologia para HIV. Então, são as questões que a gente trabalha muito na atenção primária, tá? No posto de saúde. Se precisa, a gente faz o encaminhamento. Por isso, que eu sempre digo, quando você tem uma gestante em sua frente, você tem uma caixinha, você tem um combo de surpresas, tá? Às vezes você pede, faz a solicitação de todas as análises da primeira consulta, na segunda consulta já vem tudo alterado. Ou por outra, tá indo bem, tá correndo bem. Quando chega ali no segundo trimestre em diante, aí o negócio desmonta. Aí é problema com pressão, problema com açúcar e vira aquela confusão, tá? Mas um pouco que eu sei, que foi uma parte que eu estudei muito, foi ginecologia, eu vou ensinar vocês, tá? Antes, a nível de curiosidade, que vocês estão aí fazendo já semiologia, e vocês viram que semiologia, a base fundamentada da semiologia são signos e sintomas, mas a gente também faz a história clínica. E a história clínica é um relato, né? Um simples contar de uma história de vida do seu paciente. Aqui não difere muito. A gente tem a história gestacional e perinatal. E por que isso importa? Para cada informaçãozinha, a gente tem um ponto importante. Por exemplo, número de gestação e ou número de partos, abortos, se foi espontâneo, se foi provocado, se fez pré-natal ou não. Vocês vão reparar que no Paraguai, eu digo mais a nível de Paraguai, porque foi o que eu vivenciei, várias embaraçadas chegavam para ter filho, né? Chegavam em trabalho de parto ativo, na grande maioria das vezes, e não tinham nada. Não era um pré-natal, nem sabiam o que era pré-natal, quem dirá um exame de sangue, olha, nada, nem ultrassonografia, tá? Ah, mas por que, professora? Ixi, tem vários motivos e fatores.
E aí é a hora que a gente tem que se virar nos 30, correr nos 10, tentar fazer o teste rápido, o máximo que conseguir, né? Coletar ali uma amostra de sangue, também de forma rápida e imediata, e seja o que Deus quiser, tá? Mas isso também é um outro ponto que a gente vai abordar em outro momento. Alguns exames ou resultados a gente tem que anotar, intercorrência, se faz uso de medicação, se é tabagista, tá? Se toma bebida alcoólica ou faz uso de droga ilícita, o local e o tipo de parto, o tempo de bolsa rota, né, que é o tempo da ruptura, e se teve ameaça de parto prematuro. Dentre as causas mais importantes é o que a gente pergunta. Fora que tem uma história clínica, né, que depois vocês vão ver, que é a história da evolução do parto e que é a história do pós-parto. Então, aí a gente vai falar de altura uterina, né, a gente vai falar de lóquios, tá, que é o sangramento logo após o processo do parto. Então, tudo isso eu vou explicar para vocês também. Aqui é para que vocês conheçam. Bom, outra curiosidade que eu escuto muitos alunos sempre indagarem é assim, professora, por que a senhora não pergunta quantos meses de gestação? Porque para mim os meses não são importantes, e sim semanas. Porque um mês, ele equivale da primeira à quarta semana. Então, de primeira a quarta semana, eu tenho os dias de evolução fetal. E isso conta muito, tá? Coloquei aqui para aqueles que não têm a noção, para aqueles que não conhecem, conhecerem. E quando a gente fala aí, né? Tá de 8 meses. O que significa 8 meses? Significa que tá de 31 a 35 semanas. E 31 a 35 semanas são semanas. São diferentes, né? Uma criança com 31 semanas é uma coisa e uma criança com 34 semanas é outra. Então, assim, por isso a gente pergunta semanas. E como é que a gente sabe quantas semanas? Primeira coisa, o que vocês têm que saber? O FUM, ou o DUM. O que é isso, professor? A data da última menstruação, ou no Paraguai a gente fala fecha, né? A fecha da última menstruação. Embasado nisso, existe um cálculo que a gente faz em relação ao dia da consulta, e aí a gente consegue estipular, né, a idade gestacional em relação às semanas. Aí faz a primeira ultrassonografia também para ver se é confirmatório, e aí pronto. Mas eu também vou depois passar esse cálculo para vocês, como é que faz, porque tem diferença, esse cálculo pode dar alterado, se um mês tem 31 ou se um mês tem 30, tá? Tem toda essa história. Mas eu também vou passar esse conhecimento a vocês. Aqui só é, até então, para aqueles que ainda não têm o conhecimento, né? Saber que o que importa não são os meses, senão que as semanas. Bom, essa informação aqui pode estar um pouquinho diferente ao que acompanha, ao que traz o Brasil, né, em relação à consulta do pré-natal, a questão das semanas, das mensais, quinzenais e semanais, mas eu já explico para vocês. Quando a gente fala de pré-natal, né, vamos falar de pré-natal mais para frente, mas, professora, o que é um pré-natal, né? Um pré-natal, gente, é uma antecipação do parto. É uma antecipação de todo o estágio ou de toda a idade gestacional. É um acompanhamento que você faz com a gestante. O que é importante? Que durante, ou que no período, né, que cada consulta, todos os valores, eles sempre sejam afirmados. Por exemplo, a fulana está bem, eu estou vendo ela aqui na minha frente, eu não vou precisar ver a pressão dela. Capaz, se na consulta anterior ela estava com a pressão excelente, não. Todas as consultas a gente tem que preencher esse documento de forma real, tá? Tem que ser fidedigno. Se ela teve uma oscilação de pressão, exemplo, vocês vão anotar. Se ela reclamou de dor de cabeça, se ela teve cólica, se ela teve pontada no pé da barriga, vocês vão anotar. Por quê? Quando a gente faz o pré-natal, a gente também faz a altura uterina. O que é altura uterina? Com uma fita métrica, a gente vê a altura que o útero está, para saber o quê?
Cada altura uterina, com cada idade gestacional, ela tem que ser compatível. Porque às vezes eu posso estar num retrocesso fetal. O que significa? Que aquela criança, naquele feto, aquele bebezinho, ele não está conseguindo acompanhar. Será que é um problema de uma deficiência materna ou às vezes é um problema fetal em si? Então tudo isso a gente vê, tá? Na aula de pré-natal eu tenho foto do carnê de pré-natal e vou mostrar para vocês a nível de Paraguai como é que é. Então a primeira consulta, ela deve ser feita até o 4º mês. Até, tá? Aproximadamente aí com 17 semanas ou 16 semanas. Mínimo 6 consultas, tá? Ah, professora, eu tenho 10, que bom, lindo e maravilhoso. Ah, professora, eu só consegui fazer 2. Então, né? Complicado. No mínimo 6, tá? Mensal, no Brasil, ele é considerado até a 28ª semana. Quinzenal é considerado da 28ª semana até a 36ª semana. E semanal, de 36ª semana até a 41ª semana, tá? Por que aqui está diferente, professor? Esses valores são diferentes por quê? Né? Muda muito ou... Não, na realidade não muda. É só uma referência bibliográfica diferente, tá? Que mensal até 32, quinzenal de 32 a 36 e semanal de 36 até a data do nascimento, ok? Não vamos falar agora específico qual conduta vocês têm que seguir, porque vai diferir sim daquela que é do Brasil para aquela que é de outro país, tá? Mas o tempo é um tempo de espaçamento curto. Agora, o que não difere é a primeira consulta do porpério, que é o período do pós-parto, até 42 dias após o parto. Principalmente, tá? Eu digo que tem que ser antes, principalmente para aquelas mulheres que fizeram cesariana, que tem lá a incisão de Pamphnechiel, aquela cicatriz enorme, né? Na zona pélvica. Como assim, professora? Às vezes, você pega uma mulher no período de porpério e ela começa com uma febrículazinha, ela começa com uma artralgia, uma mialgia, ela fica mais quietinha, deitadinha, com dor, né? Ah, mas a cesariana dói mesmo, é normal. Sim, realmente dói, mas não para tanto. Às vezes pode estar fazendo um abscesso, formulando um abscesso, né? E isso tem que ser analisado para não dar uma endometrite, não gerar um outro problema. Outra, para ver, né, se esse útero está tendo seu retrocesso, porque se tiver tendo a involucração uterina, maravilha. Mas o útero ele não pode ficar acima da cicatriz umbilical. Então, a gente daí tem que ver, analisar todos os fatores. Se ela está conseguindo amamentar, que é uma das questões mais importantes, né? Se não tem nenhum processo que pode gerar uma mastites, bom, então tudo isso a gente analisa ali nesse período. E claro, um outro ponto importante que eu sempre digo às minhas pacientes, eu sempre analiso também, é a questão emocional. Por quê? Porque tem mulheres que não apresentam depressão pós-parto logo após o parto, tá? Tem mulheres aí que pode ficar um mês e meio e evoluir para uma depressão pós-parto. E aí você nota que ela fica mais cansada, que ela fica um pouco mais cabisbaixa, que ela já não tem aquela mesma felicidade, né? Que ela sente até uma certa questão de distanciamento do filho. Então, tudo isso a gente tem que analisar, tá bom? Para aqueles que não sabem, né, a gente costuma dividir a gravidez em trimestres, tá? Então, ela é dividida no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro. Como assim, professora? Quando eu falo de primeiro trimestre, eu estou falando que está abaixo de 13 semanas. Segundo, 14 e 27. É nesse período que a gente tem que abrir os olhos, tá? Quando entra para a 14ª semana, vai para a 27ª até a 28ª, muita coisa pode acontecer. Então, a gente tem que estar ali de prontidão a tudo. Porque, como eu disse para vocês, existem complicações do primeiro,
Existem complicações do segundo e existem complicações do terceiro, que são do terceiro trimestre. Existe? Existe, tá? Então, tudo aí a gente tem que botar o pingo no i e o pé no freio, porque é tudo meio complicado. Mas isso eu também vou falar para vocês algumas alterações que são mais comuns. Em relação à ultrassonografia, é necessário com que eu faça 3 ultras mesmo? Tem mulher que faz 4, 5, 10, 15, tá? Mas 3 é o suficiente, por quê? Porque a gente usa a primeira para viabilizar a idade gestacional. Então, é a primeiro trimestre. A segunda, a gente fala que é a morfológica, né? Ali com 21 semanas. E a terceira é a obstétrica. Cada uma vai ter o seu ponto de importância. A gente também vai falar disso na aula de pré-natal, tá? O que é importante na primeira, na segunda, na terceira? Eu preciso fazer a terceira ou só o obstetra, o ginecologista palpando a minha barriga, já sabe se a minha criança, se o meu bebezinho está cefálico, está podálico ou está em transversal? Claro que precisa, tá? A gente sempre avalia a questão do líquido amniótico, a gente também avalia o latido cardíaco fetal, se bem que isso com ecodoppler a gente consegue fazer facilmente. Então, é um cuidado. É doença, professora? Não, não é doença. Mas é porque a gente está lidando com 2 seres e não só um. Então, a gente tem que estar com tudo muito bonitinho, tudo muito traçadinho, para não ter nenhum problema depois, tá? A idade gestacional, às vezes, quando você faz o cálculo, dá um valor e, às vezes, a ultrassonografia traz o valor diferente. Isso acontece por quê? Porque a mãe, ela não lembra quando foi a última data da menstruação. É um ponto importante para aquelas mulheres, isso eu sempre falo no consultório, para aquelas mulheres que querem engravidar, tenham a noção de quando foi a data da última menstruação. Por quê? Porque isso interfere na conduta, tá? Interfere que se, por exemplo, você tem lá que ela está de 28 semanas, né, ou 30 semanas, ela tem uma ameaça de parto prematuro, um exemplo. Você tem que saber a idade certa para saber se você vai precisar fazer uma maduração pulmonar naquela criança ou não, tá? Então, tudo é importante, todas as informações são importantes. Trouxe para vocês conhecerem também algumas terminologias obstétricas que a gente usa em relação ao número de gestação e ao número de partos, tá? Gestação, vocês observem que no final a gente considera a gesta e partos o para. Então, olha lá, ó. Nuligesta, nenhuma gestação. Primigesta, secundigesta, tercigesta, quadrigesta. No Paraguai vocês vão escutar muito multigesta, tá? Isso aí é muito comum. 5 filhos para mais. Número de partos, nulípara nenhum, primípara 1, secundípara 2, tercípara 3, quartípara e multípara, tá? Que também é comum. Então, vocês vão colocar lá, paciente fulana de tal, de tantos anos de idade, nuligesta, nulípara. Então, eu já sei que, eu lendo a história clínica, eu já sei que aquela paciente nunca teve nenhuma gestação, e muito menos parto, tá? Abortos, a gente não tem uma terminologia específica, a única coisa que a gente coloca como ponto importante se ele é provocado ou se ele foi de forma espontânea. Tá? Isso aí também é importante. Bom, a princípio aqui, de uma forma mais geral, a gente vai só comentar, porque isso também na aula de pré-natal eu vou dizer a vocês, a gente vai só comentar a questão do exame básico no pré-natal, tá? Professora, é importante com que meu marido ou meu parceiro faça também? Eu sempre aconselho, principalmente VDRL, tá? Que é para a gente ver aí a questão da quantidade, né? Se tem ou não a possibilidade de uma sífilis. A titulação a gente tem que observar. Pode solicitar um hemograma? Pode, claro que pode. Podemos solicitar aí uma tipagem sanguínea e fator RH? Muito importante, né?
sífilis e anti-HIV, né? Então, vocês vão pedir o VD e anti-HIV só para nível de descarte. Mas na mulher, ela vai ter que saber que daí para o final da gestação, ela sempre vai ter que estar fazendo um acompanhamento. Por quê, professor? Porque os exames, eles são comparativos, a gente sempre vai comparar o exame do primeiro trimestre com o segundo e com o terceiro. Quais são os exames importantes? Ah, tem médico que pede tudo. É necessário? Bom, aí fica a critério de cada profissional. Mas como protocolo, né, a gente sempre pede um hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, que é muito importante, porque eu não sei se vocês sabem, mas pode ter incompatibilidade materno-fetal, tá? Principalmente se a mãe é fator RH negativo, ok? Então, as mães que geralmente são O negativos, são mães que a gente tem que ter um cuidado especial, tem um tratamento para que aquela criança não nasça com uma incompatibilidade materno-fetal, mas a gente vai falar disso também um pouquinho mais para frente, tá? Outra coisa importante, glicemia em jejum, que eu sempre peço, VDRL também, tá? Anti-HIV, toxoplasmose, é importante. O que vale lembrar, gente, a toxoplasmose e a sorologia para hepatite B, é que as pessoas têm que saber diferenciar se aquilo é uma célula de memória, ou seja, aquela mãe já teve contato, mas está inativo, ou se está ativo, tá? Isso aí tem que fazer uma boa leitura do exame. Temos ali a urocultura. Eu geralmente não peço urocultura de início, eu peço só urina simples. Se ela não tem queixas, né, de disúria, dificuldade para urinar, coisa do tipo, a gente pede uma urina simples, está ótimo. Agora, se na urina simples veio uma alteração que me chamou a atenção, aí a gente pede uma urocultura, tá? Citopatológico, se é necessário de colo uterino, se você observar que ela tem ali na sua inspeção uma secreção, ou se ela comenta algo, também é importante, até porque existem vaginoses aí que perseguem algumas embaraçadas. Exame da secreção vaginal, tá? Também é importante. E parasitológico, se for necessário. E aí, isso só vai se repetindo, tá? Repete o mesmo para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. No segundo trimestre, o que a gente geralmente solicita para aquelas que vêm com a glicemia alterada, um teste de tolerância para glicose. Por quê? Porque exatamente a nível de segundo trimestre gestacional, aonde essa embaraçada pode desenvolver a diabetes gestacional. Ah, professora, mas se ela desenvolver uma diabetes gestacional, ela pode não ter consequências? Claro que sim, mais potencializado ainda, tá? Ah, qual que é a consequência para a criança? Nascer um macrofeto, um bebê grande de quase 5 quilos? Não só isso, tá bom? A gente tem que lembrar que essa embaraçada, se ela apresenta um quadro de diabetes, ela pode descompensar como qualquer quadro diabético, tá? Então, é um cuidadinho a mais. Mas a gente vai comentar também mais específico em pré-natal. Bom, um ponto importante para que vocês conheçam também é quando a gente fala em embaraço de alto risco, de médio risco ou de risco intermédio de baixo risco. Geralmente, os embaraços que são de alto risco, eles são acompanhados por ginecologistas especializados em embaraço de alto risco, tá? O que é isso? É aquele que você tem a certeza ou que tem a probabilidade de certos quadros patológicos, tá? Ou que tem a presença de alguma condição anormal, ok? Por exemplo, uma hipertensão arterial, uma diabetes mellitus, ou aquela mãe que tem uma nefropatia, ou aquela mãe que é RH negativa com cumbis indireto positivo, que eu vou explicar o que é também, tá? Ou que apresente alguma enfermidade grave, ou tem uma hemorragia transvaginal, não importa, tá? Tudo isso a gente considera embaraço de alto risco, isso, e essas embaraçadas, elas já são atendidas e vistas de forma diferente. Elas têm que estar mais vezes ao consultório, tá? Elas são uma paciente de risco mesmo, tem paciente que tem que ficar em repouso total, então a conduta é outra.
Embaraço de baixo risco é aquele embaraço que cursa normal, tranquilo, sem nenhuma alteração, sem nenhuma indisposição, e principalmente aquelas mães que têm um período intergenésico muito curto, muito longo, aliás, de uma gestação para outra. Você teve filho agora, passou 3 anos sem engravidou de novo, ou 2 anos, tudo bem, tá ótimo. Já teve o tempo do útero se recuperar, já teve as modificações gravídicas e já teve o retrocesso dessas modificações, perfeito, tá? Isso aí é um embaraço de baixo risco, não vai ter nenhuma complicação materna, nenhuma complicação fetal. Por quê? Porque a mãe não tem nenhum antecedente patológico, tá? Então, isso aí a gente não evidencia nenhum risco gestacional. Intermédio é quando a gente tem alguma condição ou complicação pequena, tá? Mas, professora, o que acontece nessas complicações? Essas complicações, elas podem ser controladas. Bom, se a gente faz lá a primeira atenção, o primeiro recurso, muito facilmente não vai ter progressão no quadro. Então, a gente fala que é de risco intermédio, é quando ela está ali, né, numa idade menor que 20 e maior que 34. Ou que essa mãe, perdão, gente, é o cansaço mesmo, tá? Porque ontem eu ravalei. Ou porque essa mãe apresenta aí um tabagismo crônico, ou uma infecção de via urinária recorrência, tá? A gente pode ter aí uma preocupaçãozinha com uma infecção ascendente. Então, assim, são esses quadros, tá? Aquele risco intermédio, a gente também abre o olho para aquela mãe que já teve 4 ou mais embaraços, ok? Ou que teve também um parto prematuro, ou que apresentou 2 ou mais cesáreas. Então, assim, existem as classificações importantes, tá? Uma coisa interessante que eu sempre falo para os meus alunos e que assusta um pouco, que eu não sei se vocês sabem, mas a Organização Mundial da Saúde, gente, considerou que a mortalidade materna é muito alta. Cada dia morre aproximadamente 800 mulheres por complicações relacionadas com o embaraço. Esse é um embaraço ou no parto. Esse dado que eu vou dizer agora é de 2013. O número não está tanto assim em atualidade. Teve sim, né? Decaiu, mas ainda continua sendo alarmante. Em 2013, morreram aproximadamente 289 mil mulheres durante o embaraço, durante o parto e depois dele. Então, é algo que chama atenção, é alarmante demais. Por isso a gente diz que esse programa de saúde da mulher integral, né? A gente foca muito no embaraço, não só embaraço, a gente já vai discutir outros pontos, mas principalmente no embaraço, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, outro ponto importante é a planificação familiar. Ah, doutora, a gente já teve uma aula de planificação. Sim, tivemos, foi na unidade 1, né? E que tem aí os critérios que são discutidos, que eu não mostrei para vocês ainda, que são critérios de elegibilidade de método anticonceptivo. Como assim? São as patologias que as mulheres apresentam e, com relação a cada patologia, é a recomendação da concepção, com que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Já mostro a planilha para vocês. A eleição do método contraceptivo, os métodos definitivos cirúrgicos, tá? A abordagem da mulher ou da pareja que planteia a gestação e também a anticoncepção de emergência. Então, a planificação familiar, como a gente já estudou, né, a gente já viu, vale ressaltar, gente, que é o quê? O direito de cada um ser informado e que cada um escolha de forma livre aquilo que é melhor para si, tá? A gente diz que é uma ação prioritária de saúde reprodutiva, mas a gente também não lida só com essa questão reprodutiva, senão que a atenção também ao caso de infertilidade. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? Será que o problema está no homem? Será que o problema está na mulher? E estudar e descobrir qual poderia ser o potencial problema. Tá? Falei para vocês
dos métodos reversíveis, dos métodos irreversíveis, ok? Vale lembrar, gente, que quando a gente fala assim de reversível e irreversível, é muita questão conceitual, tá? Depois a líder de sala me mandou uma mensagem em relação a um questionamento de um aluno, e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Os métodos, então, que vocês viram reversível, desde o método natural, ao método de barreira, ao método mecânico, ao método hormonal. Tá? Isso aí a gente comentou. E vimos também os considerados irreversíveis, né? A ligadura de trompa e vasectomia. Aqui a gente fala de um conceito geral, de uma forma geral, tá? A gente não está falando de, amarrou ou deu um nozinho no conduto deferente. Bom, até porque vocês sabem que uma reversão de uma vasectomia, ela tem um tempo. E outra, reversão não é garantida ao paciente 100% que voltará, né, à continuação normal. Porque não sei se vocês lembram, o conduto deferente, ele fica dentro do que a gente chama de cordão espermático. E o cordão espermático tem 12 estruturas anatômicas ali associadas, desde o plexo pampiliforme, né, desde os vasos testiculares, artéria do conduto deferente, vena do conduto deferente, gânglios linfáticos, então é uma série de coisas, tá? Então depois a gente vai comentar desse assunto também. Agora isso aqui é novo para vocês. Isso aqui são os critérios, né, de elegibilidade segundo a Organização Mundial da Saúde, e que se vocês olharem aí, traz as cores, né, desde um tom de verde mais escuro, um mais claro, um rosé e um vermelho, e isso é separado em categoria. Categoria 1, 2, 3 e 4. A professora faz referência ao quê? Quando você vê na tabelinha, né, o verdinho escuro, é porque não tem restrição para o uso. Pode usar. O vermelho é aquele que não se deve usar esse método. E os que são mais clarinhos, aí depende, tá? E geralmente pode se recomendar, mas pode não recomendar. Depende se vai ter acessibilidade ao serviço clínico sempre. Então aí, o que é isso, professor? É essa tabela aqui, ó. Ok? Então aqui, se vocês prestarem atenção aqui nesse quadro, aqui a gente tem a condição, tá? Ou seja, as patologias associadas, e aqui a gente tem, né, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, câncer, né? A paciente tem câncer. Câncer o quê? Cervical? Ela está esperando o tratamento? Então, geralmente se usa. Ela pode usar anticoncepção oral, ela pode usar um implante, mas o DIU, bom, ele não deve ser usado. Ou ele pode ser usado, depende da condição clínica da paciente, né? Que não vai interferir em seu tratamento para com câncer. Isso é um exemplo. Bom, aqui, por exemplo, se você pega ali VIH, alto risco de VIH ou infectada por VIH. Então, ela pode fazer todo o uso desses métodos contraceptivos. Mas aqui, quando fala de DIU, geralmente se usa, mas necessita de algum segmento. Significa que o parceiro ele vai ter que usar camisinha, e a mulher vai ter que ter consciência disso. E mesmo ela fazendo a utilização do DIU pelo estado de saúde na qual ela apresenta, tá? É uma eficácia para não o embaraço, mas para não proteção contra as enfermidades de transmissão sexual. Então, é exatamente isso que são os critérios da Organização Mundial da Saúde, tá bom? Isso é para que vocês conheçam. Existe também essa tabela de indicação aos melhores métodos relacionados às patologias de base, tá? Dessas pacientes e, claro, aqueles que são mais indicados. Prevenção de CA de cérvix uterino. Vale lembrar, gente, que aqui a gente tem um ponto importante. Eu até ontem disse assim que eu não gosto muitas vezes quando alguns enfermeiros ou quando algum médico diz assim, traz aí para mim um PMOG, né, o especo. Eu acho isso, me revolta essa colocação, porque assim,
A gente sabe que a coleta desse exame citopatológico do cérvix uterino é muito desconfortável para muitas mulheres, tá? Outra, a questão da paciente dizer assim, doutora, eu tive dor, me sangrou, né? Me dói por quê? Porque a gente tem o espéculo, que é esse instrumento aqui utilizado, com tamanho proporcional à região considerada, né, a toda a zona de entrada do canal vaginal. Então, se você tem uma paciente que tem um canal vaginal mais estreito, você não precisa fazer a utilização de um espéculo maior. Eu sempre digo assim, olha, são geralmente 20 pacientes que a gente atendia, né, que tinham disponibilidade de fazer o exame, e às vezes tinham pacientes que tinham um canal mais estreito, que só pela simples inspeção você consegue diferenciar, e a prática, eu dizia, você não quer voltar amanhã? O material vai para o hospital para ser esterilizado, porque o espéculo que tem aqui, ele é um pouco maior e pode ser que te machuque, né? E claro, também vale muito da prática do profissional, tá? Isso é uma das coisas que é traumático fazer o exame para muitas e acaba sendo uma forma de evitar. As mulheres acabam evitando, fugindo dessa prevenção, justamente pelos incômodos e pela acarretação do exame. Então, isso a gente também trabalha muito. Eu converso muito com as pacientes em relação a isso. Tá? Não tenha medo. Para mim é tudo muito normal, muito natural, e a gente deve sempre, claro, fazer da melhor maneira possível. Isso é um dos fatos que foi muito discutido pela forma de qual os pacientes estavam evitando e estava tendo muito aparecimento de prevenção de câncer de cérvix uterino. Sem contar também, né, gente, a vacina, né, para o HPV, porque vocês sabem que tem dois subtipos, que é o 16 e o 18, que tem um potencial risco de desenvolver, né, um câncer de cérvix uterino, das mulheres não quererem, ou porque os pais, às vezes, não tinham essa visão, tá, de fazer essa prevenção de forma específica. Então, é uma das coisas na qual a gente também batalha e também trabalha. E depois eu vou conversar com vocês sobre câncer de cérvix uterino. Né? Falar sobre SIM, o que é SIM1, SIM2, SIM3, o que é a classificação, o que representa, tá? Tudo bonitinho. Prevenção do câncer de mama, tá aqui uma coisa muito importante também. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve muitas discussões em relação ao autoexame, tá? Ah, por que, professor? Não se deve fazer? Não, claro que se deve, é importante. Mas para alguns mastologistas, tem que ser ponderado certas coisas, tá? Não são todas as horas e todas as fases que a mulher pode estar fazendo o autoexame. Como assim? Num período menstrual ou pré-menstrual, é normal que tenha edematização de glândulas mamárias. E isso possa ser facilmente confundido com uma nodulação. E causar um certo espanto, um certo nervosismo dessa paciente e acarretar em outros processos, tá? Então, assim, em relação a esse autoexame, é solicitado? Claro que é. Mas, preferencialmente, que você, como médico, explique, auxilie como faz, tá? Mostre o que é importante, como deve ser feito, como se palpa, porque senão isso pode gerar um constrangimento e um caos na vida dessa paciente. Mas, em relação a esse programa, a gente trabalha com o câncer de mama em si, a prevenção do câncer de mama, com a questão de prevenir, mas prevenindo como? Como rastrear, tá? Hoje em dia, gente, vale ressaltar aqui com vocês que não é só mais a mamografia que está sendo um exame eleito como primordial, senão que hoje mamografia sem a ultramamária não tem fundamentação nenhuma, tá? A ultrassonografia da mama, ela vem como um implemento ao diagnóstico junto com a mamografia. Por quê? Porque existem estratificações na qual a mamografia ela não é tão específica, por mais que é um exame amplo e detalhado. E a outra, ela consegue viabilizar coisas que a mamografia não consegue. Então, assim, um complementa o outro. Tá? Isso é muito importante. Isso aí já é mais atualizado que qualquer outra coisa e qualquer mastologista diz. Mamografia sem ultra, não dá.
O diagnóstico ele tem que ser agregado e não separado, tá? Mamografia de rastreamento, a interpretação do risco de câncer e recomendação de conduta. E eficácia ao rastreamento populacional por mamografia e ultrassonografia. Professora, como? Eu não sei se sabe, mas tem critérios de solicitação de mamografia. Tá? Isso aí foi tirado do INCA, CESA INCA. Como assim critérios? A mamografia ela pode ser feita em qualquer idade, assim como a ultrassonografia, tá? Só que a gente só vai fazer essa exposição dessa nossa paciente quando sintomática. Como assim? Fez o autoexame, ou você fez o exame na paciente e constatou uma nodulação, tá? Aí você faz a indicação da mamografia e da ultrassonografia. Ou, digamos que essa paciente tenha fatores de risco elevado de câncer de mama, tá? A mãe, a avó, sempre ali o primeiro grau é o mais importante. Então, a gente solicita essa mamografia. A partir dos 35 anos, pode fazer a solicitação de forma anual, tá? Aí, específico, traz utilizar o modelo de Gaia, ou de Gail, para definir o risco, que é o modelo de estadificação. É muito importante também. E entre os 50 e 69 anos, solicitar mamografia bianual, mantendo os exames clínicos de mama anualmente. Então, o que acontece? Se você for parar para ver um fluxograma do rastreamento e detecção precoce ao câncer de mama, você tem desde uma paciente que ela pode ser assintomática, tá? Onde você vai solicitar o exame clínico anual. Ou você tem aquela assintomática com 50 a 69 anos, você vai solicitar uma mamografia, vai fazer um exame clínico, né? Tem alteração? Não, não tem. Se tem alteração, aí a gente vai ver a conduta em relação ao resultado, tá? E se alteração significativa, somente a mamografia bianual. Agora, aquelas mulheres do grupo de risco ou constatação do exame com achado suspeito, exame clínico e mamografia e ultrassonografia a partir dos 35. Professora, mas eu tive uma amiga aqui com 20 anos, né? Ela descobriu que tinha câncer de mama. Então, olha lá, ela fez o exame, ou fez o autoexame, o ginecologista fez, solicitou mamografia, solicitou ultrassonografia, tá? Mediante, gente, qualquer achado clínico, qualquer nodulação pode ser feita, independentemente da idade da paciente, tá? Geralmente é dos 20 para mais, mas isso não significa que tenha que ser só depois dos 35. Não, jamais. Bom, isso aqui foi um rabisco que eu fiz, tá? O que é isso, professora? Eu não sei se vocês sabem, mas em semiologia, a gente estuda a mama em cruz. Como assim? A gente traça uma linha média clavicular, tá? Que seria aí uma linha considerada na vertical, e a gente traça outra linha na horizontal. E divide em 4 quadrantes. São quadrantes conhecidos como súpero interno, ou súpero medial, superolateral ou superoexterno, inferolateral e inferomediano. Tá, professor, o que isso tem a ver? Tem a ver, gente, que as nodulações que estão aqui, que geralmente aparecem nesse quadrante, que é o superoexterno, 80% dessas nodulações vão ter características agressivas e podem sim ser considerados neoplasias malignas, tá? Câncer. Por quê, professora? Porque anatomicamente falando para vocês, aqui a gente tem uma cadeia ganglionar muito importante, que é tanto do membro superior quanto da região torácica, apical, central, peitoral, tá? E aqui está próxima a zona axilar, uma zona de centramento ganglionar. Então, a probabilidade de uma nodulação no quadrante superoexterno é elevadíssima, né? Não digo que é uma certeza, porque isso eu não posso afirmar, mas é uma probabilidade muito grande de uma neoplasia maligna, sim. Se eu acho uma tumoração aqui, não vai ser maligno, não estou dizendo isso, mas a probabilidade de ser benigno, isso daí com certeza é bem menor do que o superoexterno, tá? Por quê? Justamente pelas questões anatômicas envolvidas nessa zona próxima ao oco axilar.
Quer ver? Quando geralmente você encontra uma nodulação aqui, você faz a palpação profunda do oco axilar da paciente e você encontra ali uma linfomegália, uma linfadenomegália, tá? Isso aí já leva a um critério um pouquinho mais complexo. Sempre digo, né, a gente como vai ainda continuar falando de câncer de mama em outras aulas, mas eu sempre falo que prevenir é a melhor forma de lutar. Então, enfatizo isso às minhas pacientes, tá? Né, que na realidade eu acredito que tem que quebrar mesmo esse tabu em relação a consulta de rotina ou até que é um ginecologista. Outro ponto importante, né, que a gente também está trabalhando muito é a atenção à mulher no climatério, tá? Um período transicional muito grande, né, que a gente tem ali, que marca a transição paulatina da capacidade reprodutora da mulher e não reprodutora, tá? Então, o que isso significa? Nós precisamos explicar à nossa paciente que isso é um processo fisiológico, é um processo normal, e que, se infelizmente, nesse processo, por estar tendo envolvimentos hormonais, não, ela não vai deixar de ter sintoma. Então, a sintomatologia do climatério e da menopausa existe. E a gente divide em 3 períodos: a curto prazo, a mediano prazo e a largo prazo. O que a gente faz? Mostrar a ela todas essas alterações. Desde lá no início, ó, uma palpitação, sufoco, sudoração, insônia, que elas reclamam muito, aumento de peso, diminuição do libido, que é algo que incomoda, né? Porque tem um parceiro, geralmente, ou a pele fica mais fina, né? Tem a sequidade da vagina, a perca de urina ao esforço, tá? Ou até mesmo a recorrência com infecções. E a largo prazo, fragilidade dos ossos, aplastamento de vértebra, aumento de risco cardiovascular e elevação da pressão arterial. Então, assim, o que a gente tem que explicar para ela? Explicar que é um processo na qual ela vai passar. Explicar que, infelizmente, tem a sua sintomatologia. E o que a gente faz? Tem remédio para isso? Para algumas coisas, sim. Para algum controle hormonal, outro tem. Mas a gente tem algumas terapias que podem auxiliar e ajudar, tá? É um período transicional muito grande, ok? Então, aí a gente tem que muito dar um apoio psicológico a essa paciente e explicar que é um processo normal. Mas esse processo normal, ele pode ser muito bem acompanhado, tá bom? E outra, atenção às mulheres em situação de violência sexual ou doméstica. Isso é, olha, uma das coisas que eu tive a infelicidade de participar muito na minha vida como interna, tá? Não é uma coisa simples de relatar, não é uma coisa simples de tratar. Tem no Brasil, vocês conhecem, né, o artigo 7, a Lei Maria da Penha, no Paraguai também tem, eu só esqueci a lei, mas tem também lei em relação à proteção da mulher, assim como todo o país, tá? E às vezes você vê que ela chega ao consultório e um olhar de socorro. Mas a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais para frente, porque envolve várias circunstâncias, né? Envolve toda uma história, às vezes envolve a paciente em si, que ela não quer fazer o relato, é toda aquela zona de desconforto, às vezes, para o próprio médico. Então, a gente também vai falar desse assunto, né, de forma mais detalhada, tá? É uma das coisas que cai muito no Revalida, viu? Para quem vai fazer, estudar. E não se esqueçam, gente, que prevenção é para todos os dias do ano, tá? E eu sempre digo a vocês que a vida é feita de escolhas. Às vezes a gente tem escolhas que são fáceis e outras que são difíceis. E medicina não é uma escolha fácil. Nunca foi e nem vai ser. Mas é uma escolha muito gratificante. Você poder ajudar o próximo é o melhor presente que você pode receber, tá? Então façam a escolha certa. Sempre privem ou sempre vão para o caminho do que é o certo, ok? Esse é o recadinho que eu tenho para deixar para vocês nessa sexta-feira, ao início de uma nova unidade. Tá bom? Alguma dúvida? Professor, Fala, meu querido.
Uma dúvida. No caso de mulheres que já fazem uso de prótese, né, no caso da silicone, é indicado também caramba, fugiu. Mamografia? Ou não, Geralmente é mais a ultrassonografia, né? só a ultrassonografia. Porque depende muito do tempo que foi feito o procedimento, depende muito do material da prótese. Aham. Ah, tá. E Obrigado. acidentalmente pode acontecer uma eventualidade dessa prótese ter vindo com defeito e aí um aplastamento lá, né? Da mamografia trazer uma complicaçãozinha tensa. Tá bom, meus queridos? Que bom que vocês gostaram. Fico feliz, a gente está só entrando nesse mundo novo, tá? Nesse mundo novo que eu digo assim, nesse início de uma nova unidade, agora a gente vai falar muito mais de coisas patológicas que a gente lida no dia a dia, né? De uma consulta, e aí enfatizar a medicina da família mesmo no sentido patológico, né? A botar a mão na massa, por assim dizer. Tá bom? Agradeço muito a aula de hoje, que bom que vocês gostaram. E daqui para frente espero que seja bem mais interessante. Nada, eu que agradeço. Podem colocar o nomezinho de vocês, que vocês tenham aí um excelente final de semana. E a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser e assim Deus permitir, tá bom? O professor, uma outra pergunta. Hum. O conteúdo para a primeira parcial vai ser até hoje, até essa aula? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho que eu vou ver meu celular aqui. É que é agora a próxima segunda-feira, dia 12, a nossa prova. Da aula da senhora. Estão me escutando? Agora sim. Ah, tá. É porque a minha conexão aqui foi rapidinho, voltou. Eu acho que eu falei a unidade 1, unidade 2 e unidade 3, eu acho que foi que eu passei de medicina da família, se não me engano, para essa primeira prova. Prof. Oi. A Adri mandou no grupo lá, tem unidade 1, 2 e 3. Foi feito, eu acho que pela coordenação da faculdade, já colocou todas as unidades. Eu acho que os professores estão, ok? E em medicina da família, realmente a unidade 1, 2 e 3. Até a aula, sem ser essa agora, até a aula passada. Isso, exatamente isso mesmo. É isso aí. Só.